Vamos à palavra do Senhor. Abre comigo em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vamos ler os versículos de 1 a 6. Êxodo 3, de 1 a 6. Eu queria pedir só que abaixasse um pouquinho o retorno aqui, porque está dando a microfonia, fazendo favor. Pouca coisa, tá, Fernando? Obrigado. Êxodo, capítulo 3. Você que trouxe a Bíblia, acompanha aí. Você que não trouxe, temos aqui no telão. Você pode ficar à vontade para ler conosco. Amém? Diz assim, Êxodo 3, a partir do versículo 1. Show, obrigado. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei esta grande visão, porque a sarça não é queimada. Versículo 4. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui. Tire as tuas sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra. Tua palavra que nos alimenta, tua palavra que nos direciona, tua palavra que nos confronta naquilo que nós precisamos melhorar, naquilo que nós precisamos ser. Por isso, Deus, não por mim, mas pela tua palavra, pela misericórdia que o Senhor tem por nós, fale aos nossos corações. Não nos deixe sair deste lugar sem ser cheios de ti, sem aprender de ti, sem ser tocado por ti, porque esse é o maior desejo do nosso coração. Aprender de ti, ser como o Senhor é, porque a tua palavra, ela nos mostra quem nós somos e quem nós devemos nos tornar. Por isso, muito obrigado, Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu sempre gosto de começar as ministrações cantando uma adoração, porque a adoração, ela quebra cadeias. A adoração, ela rompe as correntes. Porque às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas alguma coisa tem nos aprisionado de receber a palavra do Senhor. E eu gosto da adoração no meio da palavra, porque ajuda a você guardar aquilo que Deus tem para você. Porque você talvez não vê, mas há uma guerra na região celestial, anjos combatendo os demônios que tentam parar a palavra de entrar no seu coração, impedir a palavra de entrar no seu coração. E a adoração é uma arma de ataque contra os demônios, contra os principados, contra as potestades. E tem uma canção que justamente Moisés, certa vez a falar com Deus no monte, o Senhor disse: vai ao deserto, eu libero vocês para ir. E Moisés disse a seguinte coisa: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Ouça só a letra dessa canção. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos
nos deixe sair da tua presença. É facinho, vamos, cante comigo. Sem ti? Sem ti não irei. Sem ti? Sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Mais uma vez, sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Aleluias. Você que gosta de anotar, o tema desta mensagem é uma frase até muito conhecida. Diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Vou repetir. Só vive o propósito quem suporta o processo. Talvez você não vai guardar, talvez você não guarde quase nada que eu falar aqui, mas guarde o tema dessa mensagem. Só vai viver o propósito quem suportar o processo. O texto que nós lemos mostra o exato momento em que Deus chama Moisés como libertador do povo do Egito, para tirar do Egito, libertador do povo de Deus, o povo de Israel. Só que antes de falar do propósito, porque esse aqui é o propósito, vamos falar do processo. Do processo até chegarmos ao propósito. Já parou para perceber que a nossa vida é cheia de processos? A nossa vida é feita de processos. Processos é como degraus que para você chegar no topo de uma escada, você tem que subir um degrau de cada vez. Já tentou subir uma escada pulando 3 degraus? Às vezes você consegue os 3 primeiros, mas depois você começa a tropeçar, você começa a cair. Você bate a canela na escada e machuca. Mas quando você sobe degrau por degrau, processo por processo, você avança. Você avança. Ah, mas é mais lento. Mas você chega no final. Porque o importante não é começar, o importante é chegar. Mas para chegar, tem processos. Para pensar na sua trajetória de vida, o quantos processos você já passou. Para pensar na tua trajetória de vida, não só como cristão, mas como pessoa. Quantas dificuldades você já passou, quantas lutas você já passou, e que para você parecia que não ia dar certo, que você não ia vencer, e você venceu. Quantas fases da sua vida que pareciam as piores, e você venceu. Você avançou, por quê? Porque você não parou. Só vence um processo quem não para. Só vence uma dificuldade, uma luta, quem não para. Aquele que para, não vence. Aquele que para, não avança. E como humanos, a gente tem muitas das vezes a atitude de parar diante de uma dificuldade, diante de um desafio, diante de uma dor, diante de uma tristeza, diante de uma perda. Às vezes a gente quer parar. Só que para todo dia de chuva haverá um dia de sol. Para toda tempestade vai haver um tempo bom depois. Para toda noite difícil vai haver um amanhã. O sol vai raiar. Então, se você está numa luta, não pare. A vitória está logo ali. Se você está numa fase difícil, não pare. Deus está com você. Deus está caminhando com você. Porque o processo, ele não vai te matar. O processo não é para te matar. Dói? Sim, dói. Quantas das vezes o processo, o próprio tratamento de Deus dói?
Mas o processo vai te fortalecer, vai te preparar para quando o propósito vir, você poder cumprir. Porque o processo é como se fosse um combustível. Um carro tem condições de andar sem combustível? Tem condições? Não, né? Quando chega lá na reserva, lá, você já vai prontamente a um posto. Mesmo que caro, você abastece o seu veículo. Mas só que ele só vai andar se você abastecer. Porque se você não abastecer, uma hora ele vai parar. E você vai ficar a pé. No processo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele designou você, aquele que Ele criou você, depende do processo. O propósito depende do processo. Ah, Rom, mas eu posso procurar atalhos e pular alguns processos. Ei, todo processo, por menor que seja, por mais insignificante que seja, lá na frente faz falta para você se você pular ele. Qualquer aprendizado que você tem, por mínimo que seja, lá na frente, vai fazer falta para você. Por exemplo, onde eu trabalho, eu faço currículo. Uma das atividades eu faço currículo. E, a maioria das pessoas que eu faço currículo, eu entendo muitas situações, mas não tem, por exemplo, o ensino fundamental completo. E eu sei que antigamente, eu sei porque eu ouço histórias. Eu não sou velho, assim. Eu sei porque antigamente as pessoas diziam que se trabalhava muito novo, então não tinha muito tempo para estudar. Mas o que eu mais ouço é o seguinte: se eu pudesse voltar atrás, eu tinha terminado os meus estudos. Ou seja, hoje o mercado de trabalho, a requisição mínima que uma empresa pede é o ensino médio. Às vezes alguém entra com ensino fundamental, com ensino incompleto, sim. Mas dependendo da função que você almeja, tem que ter pelo menos um ensino médio completo. Por que eu estou falando com isso? Nada, o que tem a ver processo com ensino, com escola? É que, se não tivesse parado, hoje seria maior, seria melhor, teria avançado mais, teria conquistado mais. No reino de Deus é assim também. Há processos que você precisa respeitar. Há alimentos que você tem que comer. A gente ensina e aprende aqui todos os dias na casa do Senhor que há alimentos que pessoas ainda não sustentam. Por exemplo, um recém-nascido, ele tem que tomar o quê? Leite. Até criar uma idade onde o alimento mais sólido vai sustentar. Você entende? É processo e precisa ser respeitado. Irmão Leandro e Jéssica, vocês dão já o pão recheado para neném comer? Porque ainda não chegou a hora. Ainda precisa do leite, ainda precisa da mistura. Mas vai chegar uma hora que ela vai precisar de um alimento mais forte. Só que ela só vai sustentar-se com alimento sólido se o processo for respeitado. Amém? Deu para entender um pouco? Porque dias ruins vão ter. Vai ter dias ruins. Dias difíceis, dias de tribulação, dias de lutas. Você acha que os discípulos de Jesus só passou por coisinhas legais? Você acha que o discípulo de Jesus só viu maravilhas e maravilhas e maravilhas? Não, né, dona Janina? Não. Passaram por uma tempestade onde acharam que eles iam morrer. Passaram por dificuldades, por perseguições. Porque quando Jesus morreu, eles fugiam. Porque todos estavam atrás deles. Então, passou por perseguição, passou por luta. Só que todo processo, ele tem uma hora de acabar também. Toda luta
ela tem um início, tem, mas também tem um fim. Toda dificuldade tem um início, mas também tem um fim. Toda tempestade tem um início, mas também tem um fim. Tudo que você passa tem um início e tem um fim. Essa luta que você tem passado vai acabar. Essa dificuldade que você tem passado vai acabar. Vai acabar. Porque Ele é o dono de todas as coisas. E principalmente dono do tempo. Ele que determina o tempo. Ele que determina a hora e o momento. É Ele que determina. Talvez você quer muito alguma coisa, mas ainda não é o tempo, ainda não é chegado o tempo. Porque Ele está te preparando para receber. Aprenda uma coisa, como eu aprendi. Até para receber uma bênção, você precisa estar preparado. Até para receber uma recompensa de Deus, você precisa estar preparado. Sabe por quê? Um exemplo, quantas pessoas pedem carro? Eu quero um carro, Senhor, eu preciso de um carro, tal, amém. E às vezes Deus dá o carro para a pessoa e a pessoa se corrompe. Às vezes a pessoa ganha alguma coisa e aquilo corrompe o seu coração. Então Deus prepara o seu caráter, modela a sua vida para que você possa receber aquilo que Ele tem para você. Moisés, ele passou por processos na sua vida. Moisés, ele viveu 120 anos. 120 anos. E a fase da vida dele foi dividida entre 3 fases de 40 anos. A primeira fase da sua vida, os primeiros 40 anos, ele passou no Egito. Aprendendo do melhor que tinha no Egito, até se tornar um príncipe do Egito. A segunda fase da vida de Moisés foi no deserto. Foi no deserto, servindo o seu sogro no rebanho, tendo que mudar totalmente a sua vida e virando de um príncipe do Egito para um pastor de ovelhas. Olha só que mudança drástica. De um príncipe que vivia num palácio, hoje vivendo num deserto. E a terceira e última fase da sua vida, o terceiro e últimos 40 anos, passou como servo de Deus, conduzindo o povo na terra prometida, a terra prometida. Conduzindo o povo ao deserto para a terra prometida. E vamos ver alguns processos da vida de Moisés que prepararam ele para viver o propósito. Volta comigo a sua Bíblia para Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo 7. Eu não vou ler todo o texto, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu resumi o que está escrito aí, você pode ir acompanhando, ou você pode ler na sua casa. O resumo desta parte, desse texto, ele fala o seguinte, que após a morte de José, todos conhecem a história de José, foi o segundo homem do Egito, governador do Egito, passou também por processos na sua vida, que se a gente for parar para pegar, tem um aprendizado para a nossa vida. José é um sonhador, um futuro brilhante, só que aí ele foi traído pelos seus irmãos, ele sofreu praticamente uma tentativa de assassinato, ele foi jogado numa cisterna sem água, uma cisterna profunda, sem água. E a probabilidade, de alguém ver ele era muito pequena. Porque a cisterna era seca.
Quem aqui já morou em roça e precisou de pegar água em cisterna, essas coisas assim? Alguém? Temos aqui algumas pessoas. Se você soubesse que a cisterna estava seca, você iria lá pescar água? A cisterna está seca, não tem água. Você vai lá buscar água nela? Não. Então, dificilmente ia alguém lá para buscar água. Então, ele talvez ia ficar ali e sucumbisse ali. Ia morrer de sede, ia morrer de fome e ia ficar ali. Só que aí depois a gente sabe que algumas pessoas encontraram ele, depois ele foi vendido como um escravo para o Egito, pelos seus irmãos. Depois ele sofreu uma calúnia da mulher de Potifar, porque ele, ao chegar ao palácio, a mulher de Potifar quis ter uma relação com ele, e ele fugiu dela, mas ela ficou com a roupa dele nas mãos. E Potifar mandou ele para a cadeia. E na prisão ele cresceu e tal, até chegar a ser o segundo homem do Egito. Então são processos que fortalecem a nossa vida. Então, após a morte dele, e temendo o forte crescimento do povo hebreu, Faraó fez um decreto que toda criança que nascesse dos hebreus e fosse do sexo masculino, teria que ser morto. Só quem seria do sexo feminino, ou seja, mulher, iria viver. Então, chegava ali uma hebreia grávida, na hora de ganhar, a parteira tinha por obrigação do decreto de olhar, opa, é uma menina. Não, pode viver. Agora, se fosse um menino, ele teria que ser morto na hora. Por que isso? Para parar o crescimento do povo hebreu. O povo hebreu sempre teve uma promessa de ser grande, de multiplicar na terra. Então, a estratégia de Faraó para parar esse crescimento era matando os homens, as crianças, homens. Só que o mais interessante da estratégia que ele tentou usar é que, além de frear, além de impedir o crescimento do povo hebreu, ele ia usar as mulheres hebreias para multiplicar o povo egípcio. Ou seja, elas seriam usadas para que os egípcios tivessem relações e criassem crianças egípcias. Então, o crescimento do povo egípcio ia ser maior. Só que vira para a pessoa que está do seu lado e diz: ninguém, mas fala com fé, ninguém pode impedir um povo de Deus de crescer. Ninguém pode impedir um povo de Deus de crescer. Ninguém. Porque sabe o que é interessante? Na pandemia, muitas pessoas pensaram que a igreja ia parar e a igreja ia se sucumbir. Na pandemia, com as portas fechadas, as pessoas talvez pensaram assim: acabou a Igreja Batista Nova Canaã. Acabou. Não está tendo culto. Não pode reunir-se. Então, logicamente, não vai ter o sustento para manter. E nós ouvimos aqui do nosso pastor que, no momento de pandemia, Deus supriu todas as necessidades. Deus levantou as pessoas vieram, continuaram fiéis ao Senhor, e nenhuma necessidade dessa igreja ficou sem ser suprida pelo Senhor. Nenhuma. E melhor, diz assim, melhor. Vamos, gente, ajuda. Melhor. Fechou-se uma igreja aqui, mas abriu uma na sua casa, 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 na sua casa. A igreja parou aqui, mas ela continuou crescendo, continuou avançando, porque ninguém na terra, ninguém pode parar o agir do Senhor. Nem o diabo pode parar o agir do Senhor, nem Satanás pode parar o crescimento da casa dele. Ninguém. Ninguém. Avance um pouquinho para versículo 17. Diz assim: mas as parteiras temiam a Deus. Opa! Quem deveria tirar a vida ali eram as parteiras, logo pegando
tinha que acabar com aquilo ali. Elas temiam a Deus. Já começou a mudar a situação. E não fizeram conforme o rei do Egito lhe ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. 18. E o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste essa coisa? E salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são os vivares, e já deram à luz antes que as parteiras chegassem a elas. Olha a estratégia. Antes das parteiras chegassem, elas já tinham dado à luz. Deus, Ele é maravilhoso, Ele te dá estratégias. Quando elas chegavam, opa, já nasceu. Já nasceu. Versículo 20. Por isso, Deus agiu bem com essas parteiras, e o povo continuou multiplicando e tornando-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o povo, dizendo: todo filho que é nascido todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha persevereis com vida. Sabe, a coisa começou a apertar mais. Começou a apertar mais. O que é o decreto agora? Não é apenas matar ali ao nascer, mas o menino que nascesse deveria ser lançado no rio Nilo. E quem participa do estudo bíblico, por exemplo, sabe que eu gosto muito de pesquisar. A última estudo, né, eu trouxe 12 folhas cheias de pesquisa aqui, para nosso aprendizado. E olha a curiosidade desse rio Nilo. Esse rio é considerado um dos mais extensos do mundo, tendo um comprimento de 6.693 quilômetros. Para se ter uma ideia, a nossa ponte aqui, Florentino Avidos, de Colatina, ela tem 700 metros. Ou seja, ela tem menos de 1 quilômetro. Para curiosidade, ela foi inaugurada em 1928. Amém? Um pouquinho de história. Ela tem menos de 1 quilômetro, mas vamos supor que ela tinha 1 quilômetro. Seria 6.000 vezes a ponte de Colatina. Só isso. Você tem uma ideia. E esse rio tinha muitas quedas d'água, ou seja, muitas cachoeiras, muitas aquelas quedas bruscas de água que são feitas por rochas. Então, esse cesto, qual foi colocado as crianças, o que foi colocado Moisés, que a gente vai falar depois, mas essas crianças eram lançadas nesse rio. Então, tinha a probabilidade de morrer afogada, ou morrer por uma queda d'água. E o mais conhecido do rio Nilo é que era um habitat natural dos crocodilos do Nilo. E os crocodilos do Nilo é a maior espécie já existente de crocodilo. Então, olha só a dificuldade que seria de uma criança ao estar naquele rio, ou até mesmo de uma pessoa ao estar naquele rio, morrer. Morrer. E isso causou uma crise entre os hebreus. E agora? Será que devemos continuar multiplicando o povo? Porque corria um risco de ser um menino e morrer. Imagine você, conjectura você, sabendo que o seu filho poderia morrer ao nascer. Você talvez não iria pensar assim: será que eu vou cumprir, vou continuar multiplicando, vou continuar fazendo filhos, porque pode morrer. Era uma tragédia anunciada. Só que neste momento de crise, nasce Moisés. Nasce Moisés, o qual ia mudar a história da nação de Israel. Deixa eu te falar algo de Deus para você. Toma posse, guarda no seu coração. É no momento da crise
que Deus vai fazer nascer algo novo. É no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento do desespero, no momento da tristeza, da desesperança, que vai nascer algo novo da parte de Deus. É neste momento, é quando você acha que acabou, é quando você acha que não tem jeito, é quando você acha que você já foi propriamente esquecido por Deus, é aí que Ele vai vir e vai fazer algo novo nascer sobre a sua vida. O povo ficou cerca de 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Entre o último profeta Malaquias e a vinda de João Batista, Deus se calou. E foi uma crise, porque as pessoas não ouviam a Deus e procuravam deuses, procuravam idolatrar imagens e procuraram ouvir pessoas, qualquer pessoa. Aí veio João Batista e falou: ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então no momento de crise, Deus sempre vai fazer algo novo nascer. Mas para isso, os processos precisam ser respeitados. Porque, voltando ao fato da igreja estar fechada, tem algo interessante que eu não posso deixar passar. Porque quando fechou-se a igreja, pelo menos a gente aqui, você não ficava ouvindo murmuração. Ah, acabou. Não tem mais jeito não. Não vou fazer culto na minha casa não, porque eu vejo um vídeo aqui qualquer aqui, pronto, e sou abençoado, amém, tchau, acabou. Não. Você, além de ver a igreja crescendo, o que era mais dito dentro de uma casa era: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer que vai ter um amanhã melhor para mim. Porque Ele vive, você às vezes não entendendo, você às vezes não compreendendo as coisas que têm acontecido, você dizia: porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Mesmo que um padeça aqui, outro padeça ali, eu vou continuar crendo que vai ter um amanhã melhor para mim. Esse tem que ser o nosso lema. Não importa o que vai acontecer. Não importa se a minha despensa está vazia. Não importa se eu tenho contas atrasadas. Não importa se eu estou enfermo, se eu estou doente, se eu estou em uma crise existencial. De às vezes duvidar de que você é capaz, de quem você é. Porque se você crê que Ele vive, creia no amanhã. Creia no amanhã. Sabe, o primeiro processo que Moisés passou, quando nós estamos dizendo, eu intitulei assim, era nem para ele estar vivo. Não era nem para Moisés estar vivo. Era para ele morrer no seu nascimento ou no rio. Não era nem para ele estar vivo. Você tem que entender que talvez não era nem para você estar vivo. Talvez o que ia acontecer na sua vida não era nem para você estar aqui. Talvez Deus te livrou de uma morte, de uma doença, de uma enfermidade. E você olha para trás e diz: não era nem para mim estar aqui. Não era nem para eu estar aqui, a cova estava aberta, era para mim estar. Mas ei, é na crise, é no momento mais difícil da sua vida, que Deus vai vir com algo novo para você.
É no momento mais difícil da sua vida que Deus vai levantar do trono e vai vir a seu favor, e vai começar a agir pela sua família, e vai começar a agir pela sua casa, e vai começar a agir pelo seu casamento, vai começar a agir pelo seu ministério, vai começar a agir pela sua empresa, vai começar a tocar aonde as coisas não estão certas, aonde as coisas estão saindo do trilho. É aí que o Senhor virá e vai realinhar as coisas na sua vida, vai reposicionar as coisas no seu devido lugar. Ei, Deus está alternando a ordem das coisas. Aquilo que parecia impossível não é mais, aquilo que estava difícil na sua vida não é mais, aquele casamento que não tinha mais o que ficar vivo, está voltando a viver. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda tem vida aí. Quantos crê? Ainda tem vida aí? Ainda tem vida aí? Vamos cantar? Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim. As evidências dizem que é para desistir, mas Ele está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, lhe garanto e determino para você. Ainda tem vida aí, volte a viver. Existe vida aí. Você crê? Ainda tem vida aí. Porque Moisés nasceu, seus pais, Anrão e Joquebede. Falar essa palavra Joquebede, já tem uma música aí que já está. O que acontece? Eles fazem um cesto, coloca betume por fora, coloca no rio e deixa aí, confiando de que Deus ia cuidar. Ele vai, a história você conhece, ele para num arbustre, e ali ele começa a chorar, e justamente a filha de Faraó encontra esse menino, traz para ela, e a irmã de Moisés, seguindo o cesto, e ao ver que a filha de Faraó encontrou, diz para ela: eu conheço uma ama de leite. O que seria uma ama de leite? É uma mulher que é contratada para dar leite, para amamentar do seu próprio peito. Ok? Porque ela não poderia alimentar ele, porque não nasceu dela. E ela, a irmã de Moisés, fala: ei, eu conheço uma mulher. Aí ela fala: então vai chamar. Quem é chamada? Joquebede, mãe de Moisés. E chega lá, a filha de Faraó vai, leva, alimenta, e quando ele desmamar, você traz de volta para mim. E assim foi feito. Levou e amamentou e foi ali educando, tal, papá. Mas quando desmamou, ela tinha que retornar com ele para o Egito, para a mão da filha de Faraó. E lá ele retornou e passou os 40 primeiros anos da sua vida. Ele foi um príncipe herdeiro do trono de Faraó. Ele foi instituído em todas as ciências do Egito. Ele era comandante do exército de Faraó e era poderoso